Eu gostava de alternar no dia matérias que me exigiam coisas diferentes. Então, eu gostava de, tipo, pular do direito para um raciocínio lógico, para depois voltar para um direito, para não ficar muito monótono. Porque se eu botasse, por exemplo, direito o dia inteiro, ficava meio, tipo, eu já tava me arrastando no final do dia. Então, eu botava um direito, aí depois eu botava um raciocínio lógico, eu ia ter que fazer mais conta, era uma coisa um pouco mais abstrata, assim. Aí depois eu voltava pro direito, aí depois eu ia para um português, por exemplo. Então, eu gostava de organizar o meu dia com umas 4 matérias, e aí eu fazia, em regra, eu botava 8 matérias no meu ciclo, e aí eu tinha como se fosse de A e de AB. Então, que nem academia, assim. A e B, A e B. A e B, A e B, A e B. Então, certo. penal, raciocínio lógico, administrativo e português. Aí no dia B seria, sei lá, constitucional, estatística, processo penal e contabilidade. Beleza, peguei 8 matérias. E aí eu ia com essas 8 matérias até que eu terminasse alguma. E aí eu inseria outra. Aí eu, terminei uma, agora vou inserir a outra. Aí terminei uma sempre, mesmo que eu tivesse já terminado a matéria, a revisão dela seguia. Então, a revisão dos cards eu sempre mantive. Mas eu parava o estudo teórico. Então, eu organizava assim. Normalmente era de A e de AB, ou de A, B, C. Dependia muito se eu estava num pré-edital. E aí, eu não ia estudar 4 matérias por dia, porque seriam 8 horas, mais ou menos, de estudo por dia. E tu sabe que tu não dá conta. Tem E gente que até dá, conta. mas... Exato, aí eu não daria conta. Aí eu falava, não, pré-edital, falta muito tempo pra prova, eu botava 3 matérias no dia. Aí eu botava 9 matérias, por exemplo, que daí eu ia ter 3 dias, de A, B, C. Então eu gostava de fazer assim. Tem gente que gosta de fazer... Porque isso é como se fosse o quadro horário, né? Como se fosse aquela coisa do colégio. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Perfeito. Tem gente que gosta de fazer um ciclo. Que aí o que é? As matérias, elas vão girando. Então, são 9 matérias. E aí, depende do dia. Eu vou fazer 2. Aí, no próximo dia, eu vou seguir da terceira. Vou fazer 4. Só que, por que eu não fiz desse jeito? Eu engessei mais. Querendo ou não, o quadro horário, ele é bem mais engessado que o ciclo. Por causa da procrastinação. Eu sou muito procrastinadora. Eu sei o que é isso. Então, assim, se eu fosse deixando... Aí eu, hoje dá pra estudar 2. Amanhã eu compenso. Aí amanhã eu já ia, hoje eu vou estudar uma só, na real. Tô muito cansada. Já se eu tivesse ali no meu dia certinho o que eu tinha que fazer, eu falava, não, eu tenho que bater. E aí era a questão da meta. Eu tenho essa meta aqui, se eu bater essa meta, eu vou ter a minha recompensa. Então eu gostava de deixar o meu dia engessado. Incentivo, Exatamente. Pra tu conseguir fazer. Exato. Chegou a pergunta aqui da Natália. Como fazer a prova do CESP, já que uma errada anula uma certa? Tem estratégia? Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando o cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link da descrição. Então, o que eu adotei para mim no CESP? Tem uma técnica de chute no CESP, né? Que é aquela questão do balanceamento do gabarito. Que a princípio, eles já até confirmaram isso. O gabarito deles, ele é balanceado. Então, 60 erradas, 60 certas, em média. Pode ser 59 para 61, mas eles não deixam ficar muito diferente. Eles não deixam, tipo, 80-20. Não fica... Né, no máximo 60 de diferença. No máximo vai ser, tipo assim, 62 para 58. Entendeu? Então, se deu tudo errado, refaz essa prova. Não entrega o cartão, não. E aí, o que acontece? Muita gente pega no final da prova e conta o número de certas e o número de erradas. E aí, tipo assim, deu, vamos dizer, 62 erradas e 40 e poucas certas. Aí a pessoa chuta tudo na certa. Porque a possibilidade dela ser certa é maior. Entendeu? Nossa, mas eu acho tão arriscado chutar no CESP. É arriscado. Tá, mas enfim, mas é uma tática, né? É uma tática, assim. Eu não usei essa tática. Eu conheço muita gente que usou, dá certo. Mas, o que eu preferi fazer? Eu coloquei pra mim que eu deixaria de 10 a 12 questões em branco, no máximo. Certo. E aí, as outras questões, eu meio que ia no feeling. Então, o que aconteceu? Na prova da PF, que foi uma das primeiras que eu fiz, estatística veio da NASA, assim. Foi, tipo, bizarramente difícil. E aí, eu vi que de estatística, só de estatística, eu ia ter que deixar 8 em branco.
Eu falei, cara, ferrou. Porque eu tenho mais 12 que eu tô em dúvida. Era mais ou menos isso. Eu tinha 20 questões que eu não tinha marcado. Eu falei, cara, é muito mais do que eu deixo normalmente nos simulados. Isso é muito importante, pessoal. É treinar em casa pra saber o que fazer na hora da prova. Não inventar de fazer um negócio mirabolante na hora. Nada, não dá, não rola. Exatamente. Aí o que eu fiz? As 8 de estatística, eu falei, não, essas aqui eu tenho que deixar em branco, essas aqui eu não sei nem errar. Não adianta. E as outras, eu falei, cara, eu vou ir no que eu acho que é. Porque acontece muito de, também na hora da prova tu ficar duvidando do que tu sabe. E eu acho que assim, quando tu estudou o quanto eu estudei, tipo assim, eu estudei 3 anos. Então, assim, não é jogar uma moeda pra cima. Não é cara ou coroa, não é 50%. Tu tem, no mínimo no teu subconsciente ali, alguma informação que te leva a achar que aquilo tá certo ou errado. Tu tem uma noção, né? Exatamente. Então, o que eu fiz foi, eu marquei as 12 alternativas que eu tava em dúvida, eu marquei com o gabarito que eu achava que era. E no fim deu bom, assim, das 12 que eu marquei, porque eu marquei na minha prova, né, quais eram as que eu tava marcando em dúvida. Eu acertei 11. Então eu ganhei 10 pontos. Por ter arriscado, assim. Mas é uma coisa que eu acho que tu tem que treinar em casa, sabe? Tu tem que fazer simulado pra poder ver se tu vai bem ou vai mal quando tu faz isso. Mas eu acho que pra maioria das pessoas que estudaram, não adianta querer chutar no CESP sem estudar. Também, assim, que aí é suicídio. Aí é suicídio. É doideira, não tem como. Assim, mas se tu estudou de verdade, eu acho que a chance de tu acertar uma questão que tu tá em dúvida, ela é maior do que de errar. E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição.